Oi, oi, galerinha! Como vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo com um conteúdo muito bacana que eu acho que vocês vão gostar muito, que interessa muitas pessoas que estão querendo imigrar ou mudar para o Canadá, que é contando tudo sobre o meu primeiro emprego no Canadá, que inclusive foi o primeiro emprego da minha vida toda. Então, senta aí que vem muita história se você quiser saber sobre como eu consegui, sobre salário, sobre qual era a minha posição e onde eu estava trabalhando. Esse vídeo é pra você. Eu vim pro Canadá em agosto de 2022 como estudante. E como eu já comentei aqui no canal várias vezes, se você quiser saber sobre como eu tirei os vistos, sobre o processo todo de vir parar aqui, tem tudo isso já no meu canal. E eu tinha comentado que eu não ia querer trabalhar nesse início, que eu ia querer me adaptar com as pessoas, aos meus estudos, pra saber como que ia ser o ritmo, né, da minha faculdade lá. E foi exatamente isso que eu fiz, o meu primeiro semestre todinho, eu foquei só nos estudos. E hoje em dia eu não vou dizer que eu me arrependo, só que eu achei o primeiro semestre do meu estudo, que foi Business Marketing, que eu estou fazendo lá, eu achei muito tranquilo e daria sim para ter conciliado um trabalho part-time, muito importante isso, que durante as aulas os estudantes só podem trabalhar meio período, que equivale a 20 horas semanais e não 40 horas semanais, que seria um trabalho full-time, que são tipo 8 horas de segunda a sexta, né, por dia. Então, eu tinha esse tempo livre no primeiro semestre e eu me sentia muito solitária às vezes, como eu tava muito conhecendo as pessoas. Eu teria procurado antes se eu soubesse que seria tão bom, porque eu conheci muita gente no meu trabalho novo, então foi muito legal essa oportunidade que eu comecei já no meu segundo semestre a procurar. Então o que acontece? Foi mais ou menos porque eu queria começar e também porque eu conheci uma amiga brasileira, que inclusive era da mesma cidade que eu aqui no Brasil e a gente só se conheceu lá. E ela já trabalhava nessa empresa que é o serviço de estudante da faculdade que eu faço lá no Canadá. Então o que acontece? O college, né, que é a faculdade que eu faço lá, ele tem um serviço de estudantes que no Conestoga chamava CSI, e eles têm muitas posições, na verdade, eles fazem muitos serviços, eles proporcionam muitos serviços e eventos e tudo isso para a universidade, para os alunos da faculdade. Então tinha muitas posições disponíveis e eu via que o trabalho dela era super tranquilo, né, no primeiro semestre ali, quando eu conheci ela. Ela ficava mais tempo lá, porque ela, em vez de acabar as aulas e ela ir pra casa, ela ficava lá no turno, no shift dela. Mas eu via que era assim, super tranquilo, e ela já tinha me falado que o salário mínimo que o salário era acima do salário mínimo, o salário que eles pagavam lá. E que era muito tranquilo de você manejar ali as duas coisas. Então, quando eu terminei o meu primeiro semestre, veio o final de ano, né? Eu pensei assim, nossa, não, semestre que vem eu vou atrás de emprego sim, vou começar a ver. E assim, eu até tava meio aberta a fazer alguma coisa fora do meu campus, fora da faculdade, tipo, alguma coisa de serviço ao consumidor, alguma coisa assim, atendente, né? Só que eu pensei assim, não, o meu foco devia ser esse, né, aqui no campus da minha faculdade, porque pra quem não sabe, eu moro na residência, então ia ser uma grande mão na roda e a minha residência é do lado do campus das minhas aulas, então ia ser uma grande mão na roda eu já fazer estudo, trabalho e moradia, tudo ali a pé. Então foi o que eu foquei. Quando as vagas abriram, eu saí aplicando para várias posições que, como eu falei, eles têm gente que você fica no escritório oficial, que aí você trabalha tipo como atendente, né, recepcionista ali, e aí eles têm o pessoal que fica no escritório de impressão, que você ajuda, não é bem da biblioteca, mas é quase um serviço da biblioteca, porque é de impressão de documentos e papéis e fotos e trabalhos, né, em geral. E também os panfletos que eles fazem dos eventos, o pessoal que trabalha no escritório de impressão trabalha com isso. Eu digo um escritório mesmo, tá, gente? Tipo uma sala de impressão que tem lá na faculdade. E tinha vários cargos para pessoal dos eventos da faculdade, né, que é o que eles mais proporcionam, assim. E era uma coisa muito interessante, eu pensei, nossa, vai ser bem legal. E pra mim foi exatamente assim. Eles têm um site, que é o site do Serviço aos Estudantes, e lá tem uma abinha que é tipo assim, como se envolver, como se engajar junto com a gente, né, uma coisa assim. E aí quando você clica lá, tinha as posições abertas,
que você podia se candidatar. E foi bem tranquilo, quando eu clicava nas posições, abria um formulário que eu tinha que preencher. Então, para você trabalhar lá, você tinha que ser estudante, você tem que colocar o seu e-mail de estudante, o seu número de estudante. Eles perguntaram umas coisas, tipo, se eu já tinha trabalhado lá antes. Tipo assim, num formulário mesmo, essas perguntas você respondia, tipo, sim ou não, né? Você tinha que botar suas informações pessoais, nome, endereço, telefone. Se eu não me engano, eu tinha até uma aba pra, tipo, uma rede social que você queria pôr, tipo, se você tinha um LinkedIn, ou se você tinha um blog, ou um Instagram, que você fazia coisas, ou alguma coisa assim. E também tinha a aba pra você pôr o seu currículo, né? Então, como que eu fiz isso? A minha faculdade, eles têm um serviço de carreiras que você pode ir lá e reservar um horário e conversar com pessoas pra te ajudar a montar currículos, pra te ajudar a aplicar pra uma vaga específica que você queira. E é muito legal, principalmente quando você tá se formando e você quer entrar no mercado de trabalho, né? Então eu fui lá e joguei bem a real pra moça. Eu falei, olha, eu nunca trabalhei no Brasil. Eu já tinha feito alguns trabalhos voluntários, eu já tinha meu canal do YouTube, que tenho uma experiência com edição de vídeos e umas coisas assim, né? Mas nunca foi, tipo, remunerada por nada e tal. E foi aí que ela me disse, olha, aqui trabalho voluntário é muito importante. Se você acha que você tem pouca coisa, isso é uma ótima maneira de você acrescentar mais coisas no seu currículo. E mesmo você não sendo paga por isso, as pessoas sabem que você é uma pessoa comprometida, que você tirou do seu tempo livre pra estar fazendo uma coisa voluntariada, né? Que você não tava nem recebendo por aquilo e você tava lá se esforçando e fazendo um impacto na comunidade ou qualquer coisa que seja, né? Então, na época era no final do ano, né? E ela falou muito de que várias lojas, vários lugares precisam de ajuda extra por conta do movimento, né? De final do ano, Natal, compras e tal. E aí ela me deu várias dicas. Depois eu vou gravar um vídeo só de voluntariados, a importância de você se voluntariar no Canadá, como eles veem isso lá. Então eu vou dar mais detalhes sobre isso nesse vídeo. Mas ela me falou isso, que se eu me sentisse insegura com o meu currículo, era isso que eu podia fazer. Ou que eu poderia conseguir um emprego na faculdade mesmo, né? Aí eu falei, é exatamente isso que eu tô tentando e tal. E aí a gente montou lá um currículo e foi esse que eu usei na aplicação desses formulários. Inclusive, os currículos têm umas coisas bem diferentes do Brasil. Por exemplo, você não pode botar foto e nada da sua vida pessoal, na verdade. Você só coloca coisas como a sua experiência profissional, as suas coisas acadêmicas, né? Eu coloquei umas coisas que eu tinha feito na minha escola também, que eu achei que seria interessante. Umas simulações da ONU e umas coisas assim. E também comecei a trabalhar muito no meu LinkedIn, que é uma coisa, assim, muito legal aqui no Canadá, tá? Super importante, tipo, as pessoas super procuram emprego e acham emprego e nessa plataforma, nessa rede social. Então eu tava trabalhando nisso também, né, atualizando as coisas no meu perfil. E teve umas outras perguntinhas, assim, no formulário, mas, assim, nada muito sobre coisas que você não saberia responder. Era perguntas, assim, bem diretas, tipo, sobre mim, mas informações pessoais mesmo, não, tipo assim, ai, me conte sobre você, né? E aí, eu apliquei isso e mandei pra várias vagas diferentes pra ver qual que eu ia conseguir. Uma coisa muito legal desse serviço de estudantes lá do meu college é que todos eles pagam, a maioria, né, dos cargos, paga acima do salário mínimo, que no Canadá, em Ontário, que é a província que eu estudo, hoje, eu vou até olhar aqui, o salário mínimo está 15,55 dólares, então 15 dólares e 55 centavos da canadense, né, dólares canadenses. E todos eles pagam mais do que isso, até mesmo nos servers, que é... porque o meu college ele tem um restaurante próprio, e aí você pode trabalhar lá como garçom, atendente de mesa, ou até na cozinha, assim. E até pra esses trabalhos, que geralmente o salário é um dos mais baixos, né, eles pagam salário mínimo, e você ainda ganha a gorjeta, que é uma coisa, assim, super real no Canadá, né, que as pessoas dão mesmo 20%, 30% de gorjeta. Então, dito isso, eu apliquei, fiquei esperando um e-mail me retornarem, eu checava quase todos os dias e nada. E eu também tava falando com a minha amiga, né, nessa época, que trabalhava lá, e ela falando, ai, tomara que dê certo e tal, a gente vai poder ficar juntas. Ela até tinha dito, eu posso ver com a minha manager, que é tipo a gerente, né, que eu te conheço e tal, porque é uma referência e não sei o quê. E foi exatamente isso que ela acabou fazendo. Na verdade, o namorado dela, que era canadense e trabalhava dentro do escritório lá, a posição dele era tipo no office, que eles chamam. Ela falou com ele, eu cheguei a conhecer ele e tal, e aí
quando a gerente começou a analisar as aplicações, ela chegou a perguntar pra ele se ele conhecia alguém, e ele me indicou ali na hora mesmo. E ele, inclusive, no dia que eu recebi o e-mail, parabéns, você foi selecionada para uma entrevista, o dia que eu recebi esse e-mail, ele me mandou uma mensagem falando: ah, olha seu e-mail, checa seu e-mail e tal. Então fica aqui a importância do networking no Canadá, vocês não têm noção. Eles falam que existe um mercado de trabalho escondido, que são vagas que só passam assim no boca a boca, que são vagas que nem chegam a ser divulgadas, porque elas já são preenchidas por pessoas que você conhece, pessoas que foram indicadas por algum conhecido, né? Então isso é muito real lá. Aí recebi meu e-mail, fiquei toda feliz pra minha entrevista, nunca tinha feito uma entrevista de emprego na vida. E aí eu tinha que marcar um horário lá numa plataformazinha, ia ser online. Eu fiquei um pouco mais tranquila, confesso, acho que eu ia ficar ainda mais nervosa se fosse uma entrevista presencial. Mas aí eu marquei um horário que eu fosse bom pra mim. E eu aluguei uma sala na minha faculdade, porque eu moro na residência, né? E eu tinha uma colega de quarto, então eu falei assim, não, eu quero focar nisso, no silêncio total. E aí eu aluguei uma sala lá Na verdade, eu reservei uma sala no site da universidade, você reserva salas na biblioteca, né? Aí eu recebi uma sala só pra mim e fiz a entrevista. E assim, foi super tranquilo. Nossa, pelo menos o pessoal que trabalhava lá, nesse serviço de estudantes desse college, eles são, tipo assim, muito laid back, que chama, né? Eles sabiam que a maioria das pessoas que estavam trabalhando lá são estudantes, então eles eram bem relaxados com muitas coisas mesmo. Então ela chegou perguntando, tinham mais de uma pessoa na ligação, tinha uma estagiária de RH que tava ali só pra observar, e tinha uma pessoa de um cargo acima, mas que a pessoa não falou nada, ela só se apresentou e desligou a câmera e ficou ali, acho que só ouvindo, né? E teve a manager que fez a minha entrevista. Ela foi super simpática, me deixou super à vontade, eu tava assim, meu coração batendo super forte. E ela me perguntou pra eu falar um pouco sobre mim, né? E eu já tinha feito minhas pesquisas sobre o que responder quando perguntarem isso, né? Coisas gerais de o que falar numa entrevista e tal, eu pesquisei tudo isso antes. E aí eu falei, que eu sou uma estudante e tal. Falei um pouco sobre umas qualidades minhas, umas coisas assim. Ela pediu pra eu falar um pouco do meu schedule, né? Tipo, da minha agenda, dos meus horários, como é que era. Se eu sou uma pessoa que eu sabia combinar os dois, né? Se eu ia saber manage o meu tempo ali de estudante e trabalhadora. E aí eu falei que eu até já ia pra academia e tal, e eu sabia muito bem organizar isso, as minhas tarefas e as aulas. E aí ela falou também uma pergunta que me deixou até surpresa, assim, que foi quando você errou e uma vez que você errou e o que você fez pra consertar isso. Foi uma coisa assim. Aí, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu falo? Mas aí surgiu uma situação que aconteceu, assim, naquela semana tinha acontecido. E eu, tipo assim, uma coisa que uma amiga que tinha ficado chateada comigo. E aí eu falei, pois é, ela ficou assim. E aí foi uma ótima maneira de eu pensar que às vezes eu posso ser muito sincera e a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente fala pras pessoas. Um negócio assim que eu falei. E aí ela falou, nossa, é verdade, muito legal. E aí ela me perguntou se eu já tinha tido alguma experiência com esse tipo de vaga, que no caso aqui eu tava fazendo entrevista, chama Student Experience Leader. Chamava, né, porque agora eles reformaram e mudou o nome das vagas. Mas é basicamente uma pessoa que traz experiência ao estudante. Líder em trazer experiências aos estudantes. Seria isso. Ela falou se eu já tinha alguma experiência com isso, com eventos e tal. E eu fui bem honesta, eu falei, olha, não. Eu cheguei a falar que eu tinha uns voluntariados lá e eu cheguei a falar do meu canal no YouTube. Mas eu falei assim, nunca fiz nada de eventos. E ela falou, tudo bem, não tem problema, eu entendo. No final, ela contou e perguntou por que você gostaria de trabalhar aqui. E aí eu falei, e a minha amiga já tinha me dito isso, a minha amiga que trabalhava lá, foca muito o que você quer ajudar, trazer uma experiência melhor para os estudantes e tal. E foi exatamente isso que eu falei, eu como uma estudante internacional, eu mesma, eu sei muito bem como é, e é muito legal, eu acho muito legal a empresa ter essa abordagem de você querer fazer os estudantes se sentirem tão bem-vindos e promover todos esses eventos e tal, e ia ser muito bom fazer parte disso. E todas essas coisas assim, né? Você dá aquela glamourada. E aí ela falou, ok, muito obrigada, a gente vai entrar em contato. Mas já fica assim de olho, porque semana que vem vai ter um treinamento. E aí a gente vai querer que você libere esse espaço na agenda e tal. E assim, gente, a entrevista foi super rápida. Eu acho que não demorou nem 15 minutos, juro. Foi muito rapidinho, assim.
E aí eu fiquei toda felizinha que eu saí, consegui, acho que deu tudo certo. Eu tinha realmente achado que deu tudo certo, eu já tinha sentido, né? E assim foi, na semana, acho que uns dias depois eu recebi um e-mail e na semana seguinte ia ter esse treinamento mesmo. E o bom é que todos os treinamentos deles são pagos, então eu já tava recebendo quando eu fiz o treinamento na semana seguinte, que eles falaram, tipo, eles fizeram meio que um tour com a gente pelos principais escritórios do campus que eram deles, né, que eram desse serviço aos estudantes. Inclusive na academia tinha uma parte lá que era deles, que eles têm um escritório lá e tal. E aí fizeram um tour, tipo, apresentando todo mundo que ia... Primeiro eles botaram todo mundo que estava sendo contratado, que eram bastante gente, na verdade. Encheu uma sala toda só de pessoas, assim, novas. E depois eles botaram a gente lá no restaurante, né, com o pessoal antigo. Eles fizeram essa reunião dos dois, né. E foi assim, foi quase um dia inteiro. Eu lembro que eu até tive que falar pra avisar um professor que eu ia perder uma aula. E só que assim, valeu super a pena porque eu ainda tava sendo paga e conheci várias pessoas. E foi o que eu falei, né, que foi muito bom porque são pessoas que estudam lá no meu college. Então eu tava não só trabalhando com eles, como algumas pessoas também estudavam lá, então eu ia ver sempre fora do meu trabalho, né? Não necessariamente no meu curso, mas assim, pessoas que estavam sempre por ali e foi muito bom pra eu conhecer gente nova e pra eu me enturmar muito mais. Eles falaram também nesse treinamento sobre os serviços principais que eles oferecem, que eles também cuidam dos serviços como os planos de saúde estudantis internacionais, são eles que proporcionam, né? E sobre as questões do shuttle, que são tipo o ônibusinho que eles têm que leva as pessoas para certos lugares. Isso tudo são informações básicas que você tem que saber, que se o estudante... Porque você está sendo um representante do college fazendo isso, então se alguém te para perguntar essas coisas, você tem que saber dessas coisas, né? Dessas informações. E aí a gente ganhou camiseta, a gente ganhou uns moletons, tudo com a logo deles, né? Pra gente poder usar na hora que a gente estiver trabalhando. Agora, detalhes mais técnicos, né? Como é que funcionava isso, como que eu escolhi as minhas horas. Eu já falei que era um trabalho part-time, então tecnicamente eu trabalharia 20 horas por dia, que é o meio período, né? Então eles deram meu acesso num aplicativo que chamava Deluxe. E lá você basicamente tinha que adicionar todos os seus tempos, os seus horários indisponíveis. Então eu peguei todo o meu horário escolar, botei lá todas as horas das minhas aulas, que seriam horários que eu estaria indisponível, ou seja, não tem como você me passar trabalho nessas horas. E às vezes eu também, por exemplo, que eu tinha algum compromisso na quinta-feira ou na sexta-feira à noite, eu podia ir lá e adicionar esse horário como indisponível, com uma semana de antecedência, né? Porque aí quando eles iam distribuindo os shifts, que chama, né? Eles iam distribuindo as horas, eles iam distribuir nos horários que você tava ali disponíveis. Eles não nos horários que você marcou que você não podia, né? Era assim que a gente fazia. Também era super flexível, às vezes você não podia ir em um, você tem como trocar o shift com outras pessoas que também trabalhavam lá, então você tinha acesso à agenda de todo mundo e você podia ver que horas tal pessoa ia estar livre ou disponível se você quisesse trocar um shift, né, um turno com ela. No geral, eu me davam, né, na verdade, de 15 a 16 horas semanais. Então, eu nunca cheguei a fazer... Na verdade, teve uma semana que eu fiz 22 horas, que foi uma semana, assim, mais corrida possível, que foi, inclusive, a mais, né, do que você tem direito a trabalhar, né, que seria 20. Só que aí, na semana seguinte, eles me deram muitas poucas horas pra compensar ultrapassando o limite ali, o que ultrapassou desse limite, né. Então, isso é uma coisa que eu não imaginei que seria. Eu já tava contando em fazer realmente 5 horas, 4 horas por dia, né, que seria 20 horas semanais. Mas era o que eu recebia, 15 a 16. Só que eu confesso que ficou um pouco mais difícil de manejar tudo mesmo, porque o que acontece? De conciliar tudo. Nossa, eu tô um tempão tentando lembrar dessa palavra, conciliar. De você conciliar tudo, porque não só a questão das aulas, porque eu nunca faltava aula pra trabalhar, eu ia em todas bonitinho, só que às vezes tinha umas semanas que eu tinha uns trabalhos a mais, e aí quando as minhas aulas acabavam, eu tava sempre indo pro trabalho, então às vezes não dava, eu pensava assim, nossa, eu ia pra chegar em casa e vou ter que ficar fazendo um monte de trabalho, né? E era o que eu fazia, assim, e sinceramente eu amava, porque eu gosto muito de agenda cheia, eu sou muito movida à rotina, então eu super me adaptei, só que às vezes era assim puxado, e se eu confesso que se eu trabalhasse fora do campus, eu não sei como eu ia fazer, porque eu ainda tenho que contar com o deslocamento, né, de tudo isso. Então eu tava até pensando em aplicar pra umas vagas fora na época, e eu abri o Google Maps e eu falava assim, não vou aplicar pra nada que eu precise de mais um ônibus pra chegar lá,
porque senão você passar de mais de meia hora de commute, né, de transporte, é uma coisa assim bem difícil mesmo de você conciliar as tarefas do college, as aulas, e o emprego, e o transporte até lá, e as suas atividades pessoais, né, que você quer fazer. Então teve umas semanas que era uma loucura mesmo. Mas eu gostava muito e por isso que eu falei que não que eu me arrependo de não ter ido no primeiro semestre, mas que super daria pra eu ter ido no primeiro semestre e assim, ó, talvez eu até conseguiria ter pego mais horas porque eu tinha mais tempo livre no meu primeiro semestre do que no meu segundo, sinceramente. Ok, vamos um pouco mais sobre as partes mais técnicas de novo, né? Como eu falei, a minha posição era Student Experience Leader, que é tipo líder da experiência do estudante, experiência estudantil. Então, o que eu fazia? No geral, a gente ficava muito em turnos da barraquinha, que é uma barraquinha que eles têm lá, que eles colocam posters de todos os eventos que vão acontecer naquela semana ou naquele mês. E você ficava lá, literalmente, respondendo perguntas das pessoas que estavam passando, tipo assim, no corredor mesmo, perto do escritório deles ali, né? Pessoas que estavam passando e perguntavam de alguma dúvida, novamente, dos serviços que eles ofereciam, podia ser do transporte, podia ser do plano de saúde, podia ser até mesmo tipo de gente que parava pra perguntar onde é que chega em tal lugar, alguma coisa assim. É literalmente uma pessoa que ajuda a responder dúvidas de estudantes em questão ali relacionadas à faculdade, né? E o mais importante, promover os eventos que eles proporcionam. Então, esse evento de estudante, eles têm todo um budget, eles têm todo um orçamento, que inclusive é incluso na sua mensalidade quando você paga, né? Que é pra fazer serviços, pra fazer eventos aos estudantes. Então eles faziam muita coisa, todo feriado que tinha, eles estavam fazendo alguma coisa, toda semana tinha ou alguma festa ou algum evento, fazer os alunos interagirem mais e tal. Então a gente tava sempre lá com os posters e tirando dúvida e fazendo as pessoas se inscreverem no QR Code. Inclusive tinha uns negócios de você bater meta, tipo assim, quem vender mais tickets pra tal evento vai ganhar um sorteio de um cupom de não sei o que, essas coisas assim. Eles faziam. E o mais legal era quando você pegava os turnos de trabalhar nesses eventos, porque aí você tá lá no meio dos eventos acontecendo, né? Você tava servindo, você tava principalmente ajudando a arrumar a setup e set down, que eles chamam, né? A ambientação toda. Eles faziam muitos eventos nesse restaurante que eles têm, esse restaurante bar que eles têm lá dentro do campus, porque já era deles, então eles não têm que pagar o preço do venue, né, da locação de um outro espaço. Às vezes eles faziam uns eventos fora, eles fizeram um baile de Bridgerton uma vez, que é tipo um baile, não sei se vocês assistiram, mas é uma série de época, assim, e eles fizeram pra todo mundo ir fantasiado, e aí eles coroaram, tipo, o rei e a rainha do baile, uma coisa assim, bem americana, eles fizeram dessa vez. Mas eles faziam também eventos muito da cultura indiana, porque tem muitos indianos lá no meu college. E eles fizeram aquele que você joga tinta, que fica tudo colorido, sabe? Eu esqueci agora como chama esse festival, mas eles fizeram lá no estacionamento esse evento. Eles fazem evento tipo de Páscoa, eles fazem almoço de Páscoa. E eventos de Thanksgiving, que é ação de graças, eles fazem o almoço de ação de graças. E quando volta o semestre, eles fazem a festa de voltou o semestre. Fim do semestre faz a festa de acabou o semestre. Todas essas coisas assim, então a gente sempre tava lá. E tem várias posições dentro dos próprios eventos. Às vezes você fica na entrada que você tem que escanear os tickets, se você tem que... Se for um evento que serve álcool, todo mundo tem que ser maior de 19. Então você tem que conferir isso lá na hora. E aí sempre fica com segurança também, porque a gente não pode barrar as pessoas desse jeito, né? E aí... tem a posição de você estar servindo alguma coisa lá na festa, ou de você estar só ajudando a organizar, tipo, a decoração mesmo, botar os balões, botar as coisinhas lá. Teve um de St. Patrick's Day, que é São Patrício, né, de São Patrício, que eles fizeram, que eu trabalhei nesse. Fizeram uma festa pirata, então assim... esses eventos no geral que você trabalha. E às vezes eles fazem uns workshops também, que é tipo assim, teve um workshop que eu fui que era sobre uma moça falando sobre como você ser um influencer digital, aí o outro era sobre como falar ao público, como fazer apresentações ao público melhor. Aí uma moça tava falando sobre como ser mais sustentável. Teve uma vez que eu fiquei uma mulher que foi convidada por eles a palestrar numa sala lá, eles alugaram tipo um auditório, e o evento foi como... A mulher falou sobre como você ser mais sustentável, ações pra você ser mais sustentável. E no final todo mundo ganhou comida de grátis, então, de graça. Eles adoram fazer isso, todos os eventos deles sempre tem essas coisas de comida gratuita.
Então era basicamente isso que eu fazia, sempre muito envolvida ali. Tem que ter muito customer service, que eles chamam, que é muito atendimento ao cliente. É muito sobre você saber falar com as pessoas, porque nem sempre todo mundo é muito educado, né? E outra coisa que a gente tinha muito também era quinzenal, era uma reunião geral com todas as equipes, inclusive dos outros campos, porque o Conestoga, que é o meu college em Ontário, ele tem campus em mais de uma cidade. Eu acho que já são 7 campos hoje. Inclusive, quando você vai aplicar, você tem que botar lá qual que você tem preferência. Não necessariamente você... Não é que não necessariamente, você pode aplicar para cada campus em específico, né? Eles não vão te jogar para um outro se você não puder trabalhar nele, né? Mas tem como você trabalhar em vários diferentes, e aí eles faziam essas reuniões quinzenais, em que eles davam, tipo, comida para todo mundo, e aí eles faziam você apresentar alguma coisa. Teve uma vez que eles fizeram a gente ter uma ideia, a gente tinha que apresentar a nossa própria ideia de evento pra faculdade, qual que a gente seria legal pro evento pros estudantes. E aí a gente fez uma caça ao tesouro, o meu grupo que eu fiquei, e a gente teve que montar todo o PowerPoint, a gente teve que fazer todo o orçamento do evento e como que a gente ia, tipo, fazer o marketing desse evento. A gente ia botar nas redes sociais, a gente ia fazer pôster, onde que a gente ia botar os posters, a gente ia dar brinde no evento, a gente ia dar comida no evento, e tudo a gente tinha que pensar. Por exemplo, eles deram, sei lá, $100, foi um orçamento super baixo esse evento. A gente ficou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com $100 de orçamento? E aí a gente pensou, não dá pra dar comida, então a gente vai dar, tipo assim, chips, né, tipo salgadinho, umas coisas assim. E a gente ia dar cartão presente pra quem ganhasse, né, a caça ao tesouro. Então a gente tem que pensar, tá, a gente vai dar um cartão presente, mas aí vai ser de quanto? Vai ser de $20, vai ser de $30? E aí a gente teve que ir lá na frente apresentar pra todo mundo, no dia desse evento, né, qual que era a nossa ideia e tal. E ainda tinha os eventos ganhadores, eles iam dar outro prêmio lá. Tinha muitos prêmios envolvidos nesse meu trabalho. Então, assim, dá pra ter uma ideia de como era uma coisa bem gostosa de trabalhar. Não era um trabalho que exigia esforço físico nem nada assim, era muito mais ali na fala, né? E pra quem não tem o inglês muito bom, era uma ótima maneira de você praticar, porque muitos dos alunos que vêm parar e falar com você também não têm inglês como a primeira língua. Então vocês estão ali, os dois, tentando se entender. E foi uma experiência, assim, muito boa. O meu contrato, ele foi somente do segundo semestre, né? Então foi de janeiro a abril. Aí agora eu tô no meu semestre do verão e eu não apliquei porque eu vim pro Brasil, aqui nas minhas férias. Teria como eu estar trabalhando nas minhas férias, sim, lá. Inclusive, nas férias, você pode trabalhar o dobro do período, né? Então, eu poderia até aplicar para um job full-time, que seria... Mas eles não têm tantos para estudante, é mais part-time mesmo, porque eles sabem que já é bem difícil de conciliar as duas coisas. E aí, eu apliquei de novo, já abriu as vagas agora pro outono. Abriu agora em junho as vagas pro outono, que começa em setembro, né? O semestre de outono. E eu com certeza vou querer aplicar de novo. Eles falaram que quem já trabalhou antes tem mais crédito, né? Assim, porque você já trabalhou lá e tal. E eles estão passando por uma super reforma agora, então eles estão abrindo muitas vagas novas, de posições novas. E é basicamente isso o que eu fazia lá no meu trabalho no Conestoga College. Super recomendaria se você está indo como estudante e quer fazer essas horas extras. Mas saiba que não dá pra você se sustentar o mês todo só com base nesse salário. Então, por exemplo, eu falei que eu tava fazendo ali 15 a 16 horas semanais, que é uma coisa muito comum nesses trabalhos part-time. Não seriam todas as semanas que você vai fazer necessariamente as 20 horas semanais, né? E a minha hora era $21 a hora e o salário mínimo é 15,5, né? Então, assim, mais de $5 a mais a hora do que um salário mínimo pro meu primeiro emprego, sem experiência nenhuma. Então, assim, eu tava muito feliz toda vez que o meu dinheiro entrava na minha conta. Eu não conseguia me aguentar de felicidade. Mesmo que nem fosse tanto, né? O pagamento é biquinzenal lá, então você recebe a cada 15 dias, ou seja, uma semana sim, uma semana não. E eu fazia por volta de $900 no mês. Então, sim, já ajuda bastante, mas não dá pra você pagar um aluguel e alimentação e tudo isso só nesse trabalho, né? Inclusive, tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo e elas estavam sempre desesperadas por turnos e elas ainda trabalhavam em outro lugar, tipo no Walmart, no McDonald's. E cada hora do dia livre delas, elas estavam trabalhando pra poder não só se sustentar lá, mas guardar dinheiro pra pagar as próximas mensalidades, né, da tuition, que na verdade é semestral que você paga, o college. E então, assim, tem muitos alunos internacionais que vão nesse aperto de trabalhar pra fazer dinheiro pra agora. Então, o dinheiro que eu tô fazendo lá eu uso muito,
Mas eu também guardo muita coisa, porque eu ainda tenho a ajuda dos meus pais, né, pra me manter lá no mês a mês. Mas só pra falar que não é um emprego assim que daria pra você se manter totalmente. Inclusive, os nossos chefes falavam muito isso, né, os managers lá. Eles falavam que, gente, é um prazer a gente poder proporcionar isso pra vocês e pagar esse salário mais alto, né? Mas a gente não consegue ficar dando mais horas, porque tinha muita gente que tentava isso, ficava tentando colocar lá, que tava sempre available, por exemplo, e nunca tinha aula, e queria só saber de pegar mais horas, e às vezes tinha gente que conseguia, e conseguia tipo 30 horas na semana, ou até mais. E aí, às vezes, eles falavam, eles davam esse puxão de orelha, olha, isso não é certo, teoricamente vocês só podem trabalhar 20 horas, então não tentem pegar mais. Se vocês tiverem mesmo por necessidade financeira aqui, fazer mais do que isso, consigam outro emprego, porque a gente não pode ficar dando, assim, essas horas pra vocês a mais e sustentando vocês dessa maneira, né? Então fica aí essa dica já. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse CSI, né, que é esse serviço de estudantes que tem lá no meu college, porque eu sei que tem algumas pessoas que me acompanham que vão pro Conestoga. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, como eu falei, tem posições pra trabalhar lá no restaurante da faculdade. Tem essa que eu fazia, que era sobre trabalhar em eventos e atendimento aos estudantes. Tem umas posições que, inclusive, tinha uma menina que eu conheci lá que ela queria mudar pra essa porque ela não tinha... Às vezes ela não queria aguentar muito o desaforo de umas pessoas meio sem educação e ela falou que ia mudar pra dentro do office. Ela não queria mais trabalhar, assim, fora, né? Ela queria mudar pra recepcionista lá dentro, né? Então tem essas posições assim. Tem várias outras coisas e às vezes eles abrem lá. Tem até de questões, se você tiver mais alguma experiência, você pode fazer uma coisa mais especializada, né? Por exemplo, eles contratam fotógrafo pros eventos, pra você tirar foto dos eventos e postar. Eles contratam pessoas, cuidar das redes sociais deles às vezes e fazer uma propaganda ou outra. Inclusive eu até achei essa bem interessante, porque tem muito a ver com o meu curso, né? Tem dessa área de marketing. Então assim, às vezes eles colocam umas coisas mais especializadas, não é só esses empregos gerais que qualquer um, em teoria, né? Na teoria conseguiria. Mas foi isso, basicamente, eu acho que cobri tudo sobre o meu primeiro emprego no Canadá. Eu espero que ajude, eu sei que esses vídeos são muito bons pra quem tá querendo vir e tem muitas curiosidades sobre essas coisas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Mas até o próximo vídeo, então. Me acompanhem aqui no canal se vocês quiserem saber mais sobre a vida lá. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau!